Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, tranquilo? Boa noite, como é que vocês estão? 20 horas e 4 minutos agora no horário de Brasília. Estamos chegando aqui para mais uma live de aprofundamento de tema, de aprofundamento de Instituto Jurídico Penais. Vocês que estão chegando agora, me ajudem aí, vão sentando o dedinho no like, que é para o Instagram mostrar essa live para mais pessoas. Boa noite, galera que está aparecendo aqui na transmissão. Para você que está assistindo essa live postada no meu canal no YouTube, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal. Bom, o tema da live de hoje é um tema que eu tinha inclusive comentado semana passada, tinha me comprometido com alguns alunos a fazer, mas não deu tempo, a gente está nessa correria de gravação aí, de finalização de segunda fase, finalização das gravações dos cursos de delegado. Então, promessa é dívida, eu estou aqui para pagar a dívida que era para ter paga desde a semana passada. Nós vamos conversar hoje sobre o Instituto do Confisco Alargado de Bens. O pessoal chama normalmente aqui no Brasil de confisco ampliado de bens, mas o termo mais corriqueiro, o termo mais clássico seria confisco alargado de bens, que inclusive esse confisco alargado de bens é um dos pontos do pacote anticrime que foi proposto pelo atual ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Tem vários pontos, ele é o ponto 60 e alguma coisa lá do pacote anticrimes, e há quem diga que será um dos pontos mais atacados do pacote anticrime no Congresso Nacional. Eu, particularmente, gostaria muito que esse confisco alargado de bens fosse aprovado, mas eu acho muito pouco provável que o seja, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Eu acho que de todos os pontos do pacote anticrimes, um dos mais complexos de serem aprovados seria esse. Mas vamos por partes, vamos com calma, vamos tentar entender o que é esse confisco alargado de bens que já existe em outros países. Eu recordo que a primeira vez que eu escutei falar sobre essa expressão, que eu escutei falar sobre esse instituto jurídico, foi na Universidade de Coimbra. Eu estava passando férias em Portugal e aí tive a curiosidade, estava tendo um evento jurídico na Universidade de Coimbra, coincidiu com o período. Eu não fui para o evento, não fui palestrar, nada disso, eu estava passeando e estava de férias com a família e coincidiu de ter um evento jurídico em Coimbra. Eu fiquei sabendo e aí eu fui de Lisboa para Coimbra e não consegui participar dos 2 dias do evento. Eu só consegui assistir o segundo dia, o último dia. E lá pela primeira vez, isso deve ter uns 10 anos, talvez um pouquinho mais, foi que eu escutei falar pela primeira vez nessa expressão, confisco alargado de bens, que até então ninguém tratava no Brasil. Basicamente, o que é esse confisco alargado de bens? Vamos tentar traduzir sem usar muitos recursos aqui jurídicos. Vamos tentar traduzir aqui de uma forma mais ampla, vamos tentar traduzir de uma forma mais aberta. A ideia do confisco alargado de bens é você pegar uma pessoa que, em tese, praticou um crime e observar qual é o tamanho do patrimônio que esta pessoa tem e qual é a renda lícita declarada desta pessoa. E fazer a diferença entre o patrimônio real do indivíduo e a capacidade de ter patrimônio desse indivíduo baseado na sua renda lícita. O que fosse diferente disso, a diferença entre o patrimônio que o indivíduo consegue demonstrar legalmente, licitamente, e o seu patrimônio real, essa diferença poderia ser objeto de um confisco, desde que aquele indivíduo estivesse envolvido na prática de condutas criminosas, de condutas delituosas. Giovanni, eu não entendi. Vamos fazer aqui uma tradução bem rasteira, bem remosa e talvez de uma realidade que muitos de vocês já tenham presenciado. Vamos imaginar que o indivíduo trabalha numa empresa e tem um salário de R$2.000. O salário dele em carteira, o contra-cheque dele é de R$2.000. Esse indivíduo, ele todo ano troca de carro.
E ele todo ano compra uma Hilux, cabine dupla, interculada. O cara tem uma Hilux nova, trocada todo ano no nome dele. O cara tem casa, o cara tem sítio, tem chácara e o salário dele é R$2.000. Por óbvio, o patrimônio que ele ostenta é completamente incompatível com a renda declarada dele. Se, juridicamente falando, a única fonte de renda do cara é um emprego cujo salário registrado é de R$2.000, ainda que ele não gastasse um centavo do seu salário, ao final de um ano trabalhado, ele teria 13 vezes, porque tem um 13º salário, ele teria 13 vezes R$2.000, o que dá um montante de 20 e 10, daria 26 mil reais. Esse cara nunca conseguiria, seria impossível para ele conseguir comprar uma Hilux com esse salário, com essa renda. Ele não teria como justificar o dinheiro para ter aquele patrimônio. Então, o que é que poderia ser objeto desse confisco alargado de bens? Essa diferença. Quanto é que você tem de bens? Cara, eu tenho de bens R$500.000. Quanto é que você ganhou efetivamente ao longo do tempo que oferece esses bens? Você ganhou R$50.000. Então tem R$450.000 que você não consegue demonstrar, pelo menos a prioristicamente, a origem lícita. Essa diferença, nesse nosso exemplo, esses R$450.000, poderiam ser objetos de um confisco alargado. Outro exemplo que é muito dado, que é muito citado, o indivíduo é funcionário público. Ok, quanto é o salário desse indivíduo, quanto é a remuneração desse indivíduo dentro do serviço público? Esse indivíduo ganha R$15.000. É um excelente salário. Muitos de vocês adorariam ter R$15.000 de salário fixo todo mês. Então o salário do indivíduo é de R$15.000. Esse cara consegue ter um bom padrão de vida? Consegue, ele não é rico, mas ele consegue ter um bom padrão de vida aí ganhando seus R$15.000. O problema é que esse cara faz uma viagem para o estrangeiro com a mulher e 3 filhos e gasta só na viagem R$50.000 de cartão de crédito. Opa! Como é que o cara ganha 15 por mês e só na viagem ele gasta R$50.000? E ele não comeu, ele não pagou conta, ele não pagou colégio de menino. Aí você vai atrás, a renda do cara no ano é de R$200.000 e os gastos dele só de compra no cartão de crédito são de R$250.000. E ele ainda tem carro, ele ainda tem apartamento, ele ainda tem um bom padrão de vida dentro de casa. Essa divergência patrimonial entre o que ele poderia ter efetivamente de patrimônio com base na renda declarada ilícita e o que ele de fato tem, poderia figurar como objeto do confisco alargado de bens. Essa é a ideia. Quem defende, aí daqui a pouco a gente vai chegar de forma mais aprofundada nos prós e nos contras, mas quem defende o confisco alargado de bens, defende que se aquele bem não se enquadra dentro da matemática do que seria possível o indivíduo com a sua renda lícita oferir, morreu, aquela diferença poderia ser confiscada. Aí talvez você diga, mas Giovanni, isso já existe no Brasil. Não. Isso não existe no Brasil. O Brasil tem confisco de bens, mas não confisco alargado. Eu separei os tópicos aqui, porque como o tema é muito complexo, para que a gente possa ter uma sequência didática. Quais são os 2 tipos de confisco que nós temos hoje no Brasil? Nós temos o chamado confisco clássico, que alguns doutrinadores chamam de consequencial. Se você vai fazer concurso público aí feito pelo Sebrasp, o antigo CESP, ou pela Fundação Getúlio Vargas, tanto o Sebrasp quanto a FGV usam a expressão confisco consequencial, que é um sinônimo de confisco clássico, tá? Confisco clássico ou consequencial, os termos são sinônimos, que é aquele confisco dos instrumentos ou proveitos efetivamente correlacionados à prática de uma conduta criminosa. Esse confisco clássico ou consequencial é o confisco dos bens, instrumentos, veículos, imóveis e demais proveitos intrinsecamente
intrinsecamente ligados ou derivados de uma conduta delituosa. Exemplo: imagine só que um indivíduo tem um veículo que pertence a ele comprou legalmente, foi numa concessionária e pagou com dinheiro lícito o veículo. Só que ele utiliza esse veículo para tráfico de drogas. Aquele veículo está sendo diretamente empregado como instrumento da prática de um crime de tráfico. Então aquele veículo pode ser confiscado. É a ideia do confisco clássico ou consequencial. Nós também temos o chamado confisco por equivalência ou equiparação. O que seria o confisco por equivalência ou equiparação? Algumas vezes você não consegue encontrar o bem fruto especificamente da prática da conduta delituosa, mas você consegue mensurar mais ou menos qual foi, aspas, o lucro, fecha aspas, que o indivíduo teve com aquela conduta delituosa. Então é possível que se confisque bens de valores semelhantes, de valores equivalentes àquilo que teria sido fruto da conduta delituosa. O grande exemplo que nós temos hoje na doutrina do confisco por equivalência ou equiparação é o caso do indivíduo que é condenado por ter praticado um roubo a um estabelecimento bancário. Efetivamente, o dinheiro do roubo nunca foi encontrado. Efetivamente, nunca acharam nada que ele comprou com o dinheiro desse roubo. Mas ao final da instrução probatória, chega-se à conclusão que esse indivíduo roubou mais ou menos 100 mil reais do estabelecimento bancário. É possível que seja confiscado um patrimônio que ele tenha aferido, ainda que ilicitamente, de valor aproximado ou equivalente a 100 mil reais, como forma de compensação daquele dinheiro que ele roubou do estabelecimento bancário. É o chamado confisco por equivalência ou equiparação. Então, olha o bizu. Se você for fazer prova para delegado de polícia, eu recomendo que você tenha muito cuidado com essa temática, principalmente nas provas discursivas ou então nas provas orais. A diferença entre o confisco clássico ou consequencial e o confisco por equivalência ou equiparação é: no confisco clássico ou consequencial, o que é confiscado é o objeto diretamente empregado na conduta delituosa ou bem diretamente aferido com a prática da conduta delituosa. O indivíduo furtou a empresa que ele trabalha, com o dinheiro que ele furtou, ele comprou o carro. O carro é uma consequência direta do furto. Aquele carro pode ser objeto de confisco clássico ou consequencial. E o confisco por equivalência ou equiparação. O indivíduo, antes de ir trabalhar na empresa, ele já tinha comprado licitamente um veículo. Começou a trabalhar na empresa e furtou 50 mil reais da empresa. A casa caiu para o lado dele, foi condenado, pererê, parará. Cadê os 50 mil? Ninguém sabe. O que é que ele fez com esses 50 mil? Ninguém sabe. Neste caso, é possível que aquele veículo de valor equivalente ao que em tese o seu crime teria gerado, aspas, de lucro, possa ser confiscado. É o confisco por equivalência ou equiparação. Se liga! Isso é a cara de prova discursiva de delegado de polícia. Isso já foi objeto de questionamento em prova oral de delegado, em prova oral de Ministério Público e em prova oral de Defensoria Pública. Isso é pegadinha de banca, principalmente em discursiva, essa diferença entre o confisco clássico e o confisco por equivalência. Essas são as duas modalidades de confisco que nós temos no Brasil hoje. O que algumas pessoas defendem é essa terceira modalidade, que é o confisco alargado ou ampliado de bens, que versaria sobre a diferença patrimonial do indivíduo entre o que ele efetivamente poderia ter com a sua renda lícita e o que ele de fato tem. Bom,
As pessoas que defendem esse confisco alargado de bens, elas partem da seguinte premissa: o único jeito de você combater a grande marginalidade, principalmente as ORCRINs, as organizações criminosas, as facções criminosas, o grande tráfico de drogas, é você mexer no bolso. Eu vou externar uma opinião pessoal, depois eu volto para a análise didática. Eu acho que o direito penal do futuro, no combate às organizações criminosas, às facções criminosas e ao tráfico instituído e constituído, é a utilização do direito penal econômico. Eu, particularmente, isso é uma opinião minha, do professor Giovanni Moraes, no exercício da sua liberdade de cátedra, eu não acredito que o encarceramento seja capaz de atingir a organização criminosa, seja capaz de atingir facção criminosa. Pelo contrário, dependendo do tipo da organização ou da facção criminosa, porque eu entendo que há uma diferença entre facção e organização criminosa, mas isso é tema para uma outra live, a depender da forma de atuação, da forma de estruturação de uma organização, de uma facção, o encarceramento acaba aprimorando os seus membros e gerando novas pessoas que originariamente não faziam parte desse tipo de organização. Então, eu não acredito no encarceramento como forma de combater com a organização ou facção criminosa. Eu não estou dizendo que eles não devam ser encarcerados, por óbvio que devem. É óbvio que um integrante de uma facção criminosa, de uma organização, tem que ser encarcerado. Mas isso não vai desarticular a organização, isso não vai desarticular a facção. Para mim, o que desarticula é a utilização dos institutos do direito penal econômico. O direito penal econômico é o grande ramo do direito penal do futuro no combate à ORCRIN. As ORCRINs, elas só sentem no bolso, elas não sentem no cárcere. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, uma facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas. Suponha que tem uma operação policial aonde caia o gerente da boca de fumo, pessoal que faz a contenção à segurança da boca de fumo, quem é vapor, os olheiros, caia 50 pessoas. Tu acha que demora mais de um dia para que existam 50 outras pessoas no lugar delas? É óbvio que não. A capacidade de regeneração, principalmente na base de uma facção e de uma organização criminosa, é gritante. Os caras parecem Aaron Fênix, os caras parecem a Jean Grey, os caras parecem Wolverine. Quanto mais você lacera, mais ele se regenera. Então não adianta, tem que encarcerar, tem que encarcerar. Eu não sou daqueles que defendem, não, deixa tudo na rua, porra nenhuma, tem que encarcerar. Mas não vai mudar. Se você brincar, tem um cara que é soldado do tráfico entregando o gerente da boca para o gerente da boca ser preso e ele ficar no lugar do cara. Então não vai resolver. Só que uma ORCRIN, uma facção criminosa, o grande tráfico organizado existe com um objetivo: dinheiro. Dinheiro, não é outra coisa, grana. A organização criminosa existe para dar lucro a um pequeno escol que está no topo. A base pode se arrombar. A base pode se lascar. Quem está no topo está ganhando dinheiro. E dinheiro não tem cheiro. Realmente, já diziam os romanos. Pecunia non olet. A tradução é o dinheiro não fede. Dessa expressão latina. Pecunia non olet. O dinheiro não fede. A gente aqui traduz no nosso dia a dia como sendo o dinheiro não tem cheiro. Realmente, o dinheiro não tem cheiro, mas o dinheiro tem rastro. Hoje, você não consegue transacionar grandes valores se você não deixar rastro. Hoje é praticamente impossível para uma organização criminosa, é praticamente impossível para uma facção criminosa, para o grande tráfico, transacionar os valores que eles aferem sem que isso deixe rastro, sem que isso deixe impressão digital. É por isso que as pessoas costumam dizer que no combate às grandes organizações, você tem que follow the money, você tem que seguir o dinheiro. Vá atrás do dinheiro que você chega nos cabeças. Prender aquele cara que está na base não vai mexer na estrutura da facção, da organização. Você tem que ir atrás de para onde o dinheiro está sendo levado para os graus mais elevados. Vai chegar a hora que o dinheiro vai ter que parar em alguém. É ali que você tem que atacar. Você tem que
que seguir esse dinheiro, porque a única coisa que desestrutura a organização criminosa, a única coisa que desestrutura a grande bandidagem é mexer no bolso. Uma organização criminosa não se sustenta se não tiver dinheiro. E aí eu vou lhe dar um exemplo. O caso clássico da Odebrecht. A Odebrecht precisava movimentar dentro da Orcrim, que ela fazia parte, quantias tão vultosas que os caras compraram um banco no Caribe. O negócio era tão sério que eles chegavam lá e diziam: bicho, quanto é esse banco aqui? É tanto, eu vou comprar. E o banco que foi comprado pela Odebrecht tinha uma finalidade: o Departamento de Operações Estruturadas, que nada mais era fazer circular dinheiro oriundo de contratos e licitações fraudulentas e pagamento de propina. Isso é uma organização criminosa. Na hora que essa grana foi atacada, a Odebrecht saiu de uma empresa que tinha um lucro líquido médio de 50 bi por ano para uma dívida de 100 bilhões. Hoje a Odebrecht não é 10% da empresa que era. É tanto que ela declarou isso na sua proposta feita para... Fugiu o termo agora. Não é concordata, me fugiu o termo agora. Daqui a pouco eu lembro. Quando a empresa entra com recuperação judicial, o seu pedido de recuperação judicial. Os caras têm um banco para fazer isso. O dinheiro ele tem rastro. Você quer atacar, você vai atacar essa grande marginalidade pelo bolso. Então aqueles que defendem a ideia do confisco alargado, eles partem da premissa que você tem que usar o direito penal econômico. Não, Renato, o acordo de leniência é o que ela firmou para poder voltar a operar, mas ela entrou com um pedido de recuperação judicial. Na hora que ela entrou com o pedido de recuperação judicial, ela declarou uma dívida de 100 bilhões. A ideia é essa: você segue o dinheiro para desestruturar essa organização. O dinheiro ele vai para algum canto. As pessoas que estão no topo, elas não estão no topo por ideologia, elas não estão no topo por vocação, elas estão no topo porque elas querem ganhar mais dinheiro. É assim que uma organização criminosa funciona, é assim que uma facção criminosa funciona. Então você tem que, segundo os defensores desse confisco alargado de bens, você tem que ir em cima do dinheiro que chega no topo, porque na hora que a pessoa está no topo e ela perde a grana, a organização rui. Uma Orcrim, ela não rui de baixo para cima. As pessoas enxergam o Orcrim como um castelo de cartas e acham que se você tirar uma carta da base, o resto cai. Isso não existe. Uma Orcrim, ela rui de cima para baixo. Uma das poucas coisas nesse mundo que rui de cima para baixo é a organização criminosa. Você tem que desestruturar o topo para que a base caia. Se você só ataca a base, o topo nunca vai cair. E a única coisa que mexe no topo é o dinheiro. Então, aqueles que defendem a ideia do confisco alargado de bens, eles acham que o direito penal econômico é a grande ferramenta capaz de enfrentar a organização criminosa. Eu vou suscitar aqui a vocês uma outra discussão. Vocês já pararam para pensar que tráfico de drogas se tornou uma atividade mais cara de ser realizada no Brasil nos últimos anos? Por quê? Porque, a bem ou mal, mesmo que nossas fronteiras sejam imensas peneiras, a bem ou mal, os aeroportos estão mais fiscalizados, hoje é mais fácil o monitoramento pela internet, hoje a atuação da Interpol é mais eficiente, a Polícia Federal tem mais meios e recursos, já se aprendeu como se combate o tráfico de drogas e o tráfico de drogas ficou efetivamente mais caro de ser feito. Vocês acham que isso diminuiu o tráfico? Não, isso concentrou as pessoas que controlam o tráfico de drogas dentro e fora do Brasil. A maior repressão, o maior combate ao tráfico na base simplesmente quebrou o médio traficante e fez com que o grande traficante concentrasse toda a operação que antes estava pulverizada na mão de 8, 10, 12, passou a estar concentrada na mão de 1 e 2 que tinham mais capital para bancar o negócio. Em compensação, essas pessoas estão ganhando mais dinheiro. Então você pode tornar a pena por tráfico de droga 10 vezes maior do que é. O tráfico vai continuar acontecendo. Você pode atuar fazendo a apreensão de droga com 10 vezes mais efetividade que nós temos hoje. O tráfico de drogas vai acabar acontecendo. E ele vai acabar se concentrando mais ainda na mão de organizações que já têm muito dinheiro. Você quer abalar o tráfico de drogas? Follow up the money, siga o dinheiro. Vá atrás de para onde é que aquela grana está chegando no topo e segure.
confisque aquele dinheiro. E a ideia do confisco alargado de bens seria criar mecanismos jurídicos que permitissem que esses bens fossem confiscados, principalmente em relação a pessoas que fazem parte dessa grande marginalidade. Porque essas pessoas não vão ter como comprovar a origem ilícita. Vou dar um exemplo. Dentro do contexto da Operação Lava Jato, foram descobertos servidores públicos, funcionários públicos, sejam aqueles que têm um cargo, emprego ou função pública, que tinham remunerações declaradas de 22, 23, 24 mil reais e tinham só em depósitos em euros em bancos europeus 150 milhões de euros. Como é que um cara que ganha 22 mil por mês, 22 mil reais, consegue ter 150 milhões de euros depositados no Banco Europeu sendo funcionário público no Brasil? De graça nessa vida é só amor de mãe. Alguém deu a ele? Não. Alguém fez algum negócio que não foi lícito, porque se fosse lícito o cara não ganha isso. Alguém fez um negócio ilícito com ele, muito provavelmente cometeu crime, muito provavelmente cometeu crime, e esse cara oferece patrimônio. Se você vai lá e pega esse bem, dentro da ideia do confisco alargado, para quem defende, se você pega esse bem, você está quebrando as pernas desse cara, consequentemente, ele não vai continuar mais ajudando a organização criminosa e a vida da organização criminosa vai ficando mais difícil, vai ficando mais séria, vai ficando mais complexa. Sérgio Cabral é um outro exemplo disso. Sérgio Cabral, ele gastava em uma noite, em um restaurante, o que ele ganhava em 5 meses como governador do Rio de Janeiro. Sérgio Cabral gostava de declarar que tomava, por exemplo, vinho Petra, que é um dos vinhos mais caros do mundo, que a garrafa custa 10 mil euros. E tem foto de Sérgio Cabral com 8 garrafas desse vinho abertas em cima de uma mesa. Seriam 80 mil euros só de vinho. Você botar um euro a 4,5 aí, daria 350 mil reais só de vinho numa noite. Meu irmão, esse dinheiro não foi de origem ilícita não, essa é a ideia. Se tivesse sido atacado desde o primeiro momento e confiscado os bens desse indivíduo antes dele conseguir continuar aferindo esse patrimônio de forma ilícita, teria quebrado as pernas dele no início. E aí, ao quebra entre aspas, tá? Ao quebrar as pernas dele, ele não ajudaria a organização não conseguiria cooptar mais pessoas e o impacto seria menor. Essa é a ideia, certo? Essa é a ideia. Isso é bom? Isso é ruim? Vai caber a vocês discutir. Eu peguei aqui o que os principais doutrinadores dizem. Aqui no Brasil, muita gente tem medo de falar de confisco alargado de bens, inclusive juristas têm medo de falar de confisco alargado de bens, porque é uma coisa que não pega bem para o grande cliente, né? Para a grande marginalidade. Mas, por exemplo, o doutor Solon Linhares. O doutor Solon Linhares é uma pessoa que fala muito bem sobre confisco alargado. O próprio ministro Sérgio Moro é considerado um dos maiores especialistas em direito penal econômico, não só do Brasil, mas do mundo. E existem outras pessoas que criticam. Então, o que é que eu fiz? Eu separei aqui na doutrina, eu lhe mostrei o motivo do confisco alargado ser defendido por alguns, mas eu separei para vocês aqui na doutrina as críticas que são contrárias. A gente tem que ver sempre os dois lados. E existe uma série de doutrinadores que tecem críticas contrárias ao instituto do confisco alargado de bens. Eu anotei as principais. A primeira, e talvez a mais redundante entre todos os doutrinadores, ela seria uma ofensa à presunção de inocência. Aquela velha máxima da presunção de inocência e da não culpabilidade antecipada. Todos são inocentes até que exista sentença condenatória transitada em julgado. Como é que eu vou confiscar um bem de um inocente? Se ele deve ser presumidamente inocente, eu não posso confiscar os bens. É a primeira crítica. Inclusive é quem diga que se daqui a pouco você está admitindo execução de pena a partir de confirmação da sentença condenatória em segunda instância, confisco alargado de bens, daqui a pouco você vai ter tribunais sumários. Vários doutrinadores defendem essa ideia. O que é um tribunal sumário? O juiz olhar para o caso e dizer, você está condenado e acabou sem devido processo legal. Essa é uma crítica muito levantada pela doutrina. Outra, vários doutrinadores dizem que essa ideia do confisco alargado vai de encontro à súmula vinculante número 24. Certo? Se é súmula vinculante, por óbvio, só pode ser do STF. A súmula vinculante número 24 diz
que não se configura crime material contra a ordem tributária antes do exaurimento do procedimento administrativo fiscal de cobrança e a constituição definitiva do crédito tributário. Essa é a ideia da súmula vinculante, esse é o texto, o TU, melhor dizendo, da súmula vinculante 24. E a ideia por trás dela é que seja dado ao contribuinte a possibilidade de fazer uma defesa técnica contábil antes de alguém dizer que ele cometeu crime para aferir aquele patrimônio. Essa é a ideia da súmula vinculante 24. E os que são contrários ao confisco alargado dizem que esse confisco alargado vai de encontro à súmula vinculante 24. E vai! Isso é um fato. Ninguém pode tapar o sol com a peneira. A ideia do confisco alargado de bens no Brasil não consegue coexistir com a ideia por trás da súmula vinculante 24. Vai ter que ser um ou outro. Ou se mantém a súmula vinculante 24 ou se adota no Brasil a ideia do confisco alargado. Outra, as pessoas que criticam o confisco alargado dizem que existe um risco muito grande de você confundir uma mera falha administrativa contábil com um patrimônio aferido de forma ilícita. Essa, de todas as críticas, me parece a menos razoável. Por que me parece a menos razoável? O que é uma falha administrativa contábil? Uma falha administrativa contábil é o que eu ou você pode cometer na declaração de imposto de renda. Era para ter deduzido R$ 1.500 de um custo de pós-graduação e deduziu R$ 2.500. Isso é uma falha administrativa contábil. Você esqueceu de declarar que vendeu o carro no ano passado e comprou outro carro com o dinheiro da venda. Isso é uma falha administrativa contábil. Mas não existe falha administrativa contábil de 100 milhões. Ninguém comete um erro administrativo contábil e esquece de declarar à Receita Federal um apartamento de 4 milhões de reais. Isso não existe. Então, afirmar que você pode estar confundindo uma falha administrativa contábil com um patrimônio não declarado porque era ilícito é razoável quando você pensa no cidadão comum. Quando você pensa em mim, você, nós cidadãos comuns que estamos dentro de um patamar de renda em tese mediano. Mas não para quem está fazendo circular na conta corrente 10, 15, 20, 30, 40, 50 milhões de reais todo mês. Isso não dá erro não, macho. Ou se o cara não declarou, ele não declarou porque ele não quis. Você erra por 1.000, por 2.000, por 3.000, por 10.000, mas você não erra por 50 milhões. Isso não é razoável se imaginar. Quem consegue botar 50 milhões na conta corrente não vai errar. Não vai declarar porque não tem como declarar, não tem como comprovar a origem ilícita. Mas é uma crítica. Uma outra crítica muito forte à ideia do confisco alargado é que ele promoveria uma inversão do ônus da prova. No processo penal, o ônus probatório cabe a quem alega, certo? As pessoas têm a mania de dizer que no processo penal o ônus probatório cabe a quem acusa. Não, o ônus probatório não cabe necessariamente a quem acusa, cabe a quem alega. Se, por exemplo, a defesa do cara alega que ele agiu em legítima defesa, caberá ao advogado comprovar a legítima defesa. Então o ônus é de quem alega. Para os críticos do confisco ampliado, se parte-se da premissa que tudo aquilo que é diferente da renda legal é oriunda de crime, você estaria jogando para o réu a obrigação de comprovar que ele ganhou aquilo licitamente. Ao invés de caber ao Estado, que é o detentor do ius puniendi, segundo esses doutrinadores, ao invés de caber ao Estado a obrigação de provar que aquele patrimônio é de origem ilícita e espúria, você estaria transferindo ao réu, ao condenado, a obrigação deste réu provar que não é. Seria uma inversão do ônus da prova, o que para alguns é uma inovação no processo penal brasileiro. Veja, que é uma inversão do ônus da prova, eu não discuto, eu não vou dizer que não é. Não é uma inovação, mas é uma inversão. Nós temos isso numa medida pequena, micro, no Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro já traz o instituto da inversão do ônus da prova. A autoridade policial pode atestar que o cara está embriagado, e se ele achar que não está, ele faça o teste do bafômetro.
ele faça a conta-prova. Mas efetivamente, para que o confisco alargado de bens seja implantado no Brasil, deve-se admitir uma relativização nessa premissa que o ônus probatório cabe a quem alega. Passaria a ser do contribuinte ou do investigado a obrigação de provar a origem lícita do seu patrimônio. Outra crítica que é muito elencada contra a ideia desse confisco ampliado é que se o cara ao final ele foi inocentado, o fato do bem ter sido confiscado já vai ter gerado uma profunda depreciação desse patrimônio. Por exemplo, imagine só que fazem um confisco de um imóvel que era alocado. O imóvel confiscado vai ser fechado, o cara vai parar de receber as locações, o imóvel vai se deteriorar, vai se depreciar. Se daqui a 3, 4, 5, 6 anos ele foi inocentado, quando ele receber o imóvel por um desgaste natural já não vai estar nas mesmas condições. Aquele fundo de comércio que lá existia já talvez não exista mais. Ele talvez tenha uma dificuldade de conseguir novos inquilinos ou locatários pelo fato de ficar aquela pencha que já foi um dia algo objeto de confisco. Então, os críticos desse confisco alargado, eles também defendem a tese que haveria uma depreciação do patrimônio, certo? Essas são as visões favoráveis e contrárias. Você tem que decidir se você concorda ou não, é a sua opinião. Eu vou dar a minha opinião. Eu concordo que o confisco alargado ele carece de uma nova leitura de certas regras processuais. Mas como eu já disse em lives anteriores, eu sou um crítico do garantismo à brasileira. Eu sou um crítico daquela ideia do processo pelo processo. Eu acho sim que no combate às organizações criminosas, eu acho que sim, no combate à grande marginalidade, no combate às facções, no combate às ORCRIMs que ainda atuam no poder público brasileiro, é necessário uma flexibilização destas regras, porque estas pessoas têm uma capacidade de articulação tão gritante, têm uma capacidade de articulação tão gigantesca que as regras normativas em sentido estrito constantes no Código de Processo Penal são incapazes de enfrentá-los. Então, eu acredito sim, eu defendo sim o direito penal econômico como grande instrumento de combate às organizações criminosas. E acho que na hora que nós passássemos a ter esse confisco alargado de bens, nós passaríamos a ter uma ferramenta extremamente interessante no combate a essas organizações criminosas. Por quê? Porque você tem que atacar o bolso das organizações. Você tem que quebrar a estrutura financeira. Quebre a estrutura financeira que você quebra todo o restante do funcionamento, porque a galera está nessa, insisto, não é por vocação ideológica não, a galera está nessa por dinheiro e poder. O dinheiro que vai trazer o poder e o poder que vai retroalimentar o dinheiro. Essa é a lógica. Não tem outra lógica fora isso. Então, esse confisco alargado efetivamente permitiria um combate mais eficiente às pessoas, mais eficiente só à corrupção. Não é só a corrupção não, mais eficiente a toda a grande marginalidade. Por quê, pessoal? Mais uma vez, o Brasil é um país aonde nós estávamos sempre combatendo a base. O Brasil foi um país que durante décadas sempre combateu o colarinho azul, encarcerava de bolo, e isso não fazia a menor diferença. De uns tempos para cá, nós começamos a combater o colarinho branco. De uns tempos para cá, nós começamos a ir no topo das organizações criminosas. E quem está no topo das organizações criminosas só conhece duas regras: dinheiro e poder. Nessa ordem, primeiro o dinheiro, depois o poder. Tira o dinheiro da mão dessas pessoas que elas perdem o poder. Ah, Giovanni, mas você acha que isso vai moralizar a administração pública brasileira, que isso vai acabar com a organização criminosa, que isso vai acabar com a corrupção? Óbvio que não. Todos os países têm corrupção. Todos os países têm organizações criminosas. Todos os países têm facções criminosas. Eu não acho que o Brasil vai se tornar imune a isso. Não existe remédio contra a corrupção. O que existe é paliativo. O Brasil vive uma situação de epidemia da atuação de organizações criminosas junto ao poder público brasileiro. O poder público brasileiro, em certa medida, foi cooptado por essas organizações criminosas.
Nós temos facções criminosas que hoje têm mais estrutura e força do que entes do poder público brasileiro, capazes de impor sua vontade à revelia do que está na lei, à revelia do que está em qualquer coisa. Eu quero e vou fazer porque eu quero. O famoso filo porque quilo. No Brasil nós temos o direito penal dos amigos, não é dos inimigos não, dos amigos. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a força da lei. E o direito penal econômico, incluindo aí no contexto do direito penal econômico esse confisco alargado ou ampliado, iria desestruturar essa endemia de atuação de organizações criminosas e trazer a atuação dessas organizações para patamares aceitáveis. Não se engane. O pessoal fala na Dinamarca e na Noruega que tem algum dos melhores índices de desenvolvimento humano do mundo. Tem corrupção lá? Tem. Tem organização criminosa? Tem. Tem tráfico de drogas? Tem. Mas são em níveis razoáveis e aceitáveis. Os Estados Unidos têm organização criminosa? Tem. Tem tráfico de drogas? Tem. Mas em níveis razoáveis e aceitáveis. E não no nível de escancaramento que nós temos no Brasil. E a maioria dos países que tiveram eficiência no combate a organizações criminosas se valeram do direito penal econômico. A maioria dos países que conseguiram efetivamente desestruturar grandes organizações criminosas que atuavam no seu território, valeram-se do direito penal econômico e valeram-se de algo parecido ou igual a essa ideia do confisco alargado de bens. Eu acho que o confisco alargado de bens é um remédio amargo por prazo certo. É um remédio que tem que ser dado para curar um paciente que está indo para o estado terminal e trazer ele a uma área onde ele possa ser equilibrado. Equilibrou, aí você volta a usar os paliativos normais. Você volta a usar a alopatia normal que se usa no tratamento. Essa é a ideia da aplicação do direito penal econômico. Eu não acredito, realmente eu não acredito que você conseguiria ter uma efetiva desestruturação, uma efetiva quebra no poder das organizações criminosas no que diz respeito a quem está no topo dessas organizações, só encarcerando essas pessoas. O encarceramento não tira delas o poder. Se você pegar aí líderes de facções criminosas, Marcola, Fernandinho Beiramar e por aí vai, eles estão encarcerados. E o que foi que isso abalou a estrutura de poder deles? Nada. Quantos líderes de organizações criminosas não estão presos e continuam tendo força de atuação? Não vai acabar o encarceramento, não vai acabar o poder deles. O cara que é líder de uma facção vai continuar líder de uma facção, dentro ou fora, encarcerado ou não. Você tem que tirar a condição deles de gerar riqueza. E na hora que você tira a condição deles de gerar riqueza, você diminui o poder. Porque não é o poder que gera o dinheiro, é o dinheiro que gera o poder. Essa é a lógica do direito penal econômico. O dinheiro gera o poder. Quem não tem dinheiro não tem moral de uma gata véia. Quem tem dinheiro consegue chegar ao poder ou coopta esse poder. Ponto. É assim que funciona. Então você tem que atacar o dinheiro. E o confisco alargado é um dos mecanismos. Não é o único, mas é um dos mecanismos. Quanto mais você bate no dinheiro desse povo, quanto mais se torna difícil para essa galera usar a grana ferida com crime, mais a instituição se desestrutura, se desarticula. Onde é que essas ideias foram usadas com eficiência? Em Portugal, no Japão, elas foram usadas com eficiência, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, no Chile, na Dinamarca, na Noruega. Agora, se você me perguntar se eu acho que isso vai ser aprovado no Brasil, a resposta é não. Eu não acho, por dois motivos. Primeiro, nós precisaríamos de uma alteração legislativa. Fazendo uma análise do projeto anticrime do Sérgio Moro, e aí eu não estou defendendo nem acusando o projeto, estou fazendo análise técnica do projeto anticrime do Sérgio Moro, 80% desse projeto anticrime não é para o pequeno criminoso, é para o crime organizado. Sérgio Moro entende, que você goste dele ou não, ele entende muito de crime organizado. Ele entende muito de organização criminosa. Isso é um fato. E ele entende muito de direito penal econômico. E o projeto de lei dele é para atacar essa grande marginalidade. Só que essa grande marginalidade cooptou o poder político, inclusive parte do Congresso Nacional. Para o Congresso Nacional aprovar um negócio desse, o Congresso Nacional estaria aprovando uma faca que iria cortar o próprio pescoço de muitos parlamentares.
Tem alguns parlamentares ali que não conseguem comprovar a diferença entre o patrimônio real e o que ganham como deputados ou senadores. O cara vai legislar contra ele mesmo? Normalmente as pessoas legislam em causa própria, não contra si. Perceberam? Fora que, ainda que aprovado uma lei que permitisse essa ampliação do confisco de bens, caberia uma discussão quanto à constitucionalidade dela. E essa discussão bateria no STF. E me perdoem, cada dia que passa eu estou mais descrente da nossa Suprema Corte. Cada dia que passa eu vejo a nossa Suprema Corte se portar como juiz de piso. O que é um juiz de piso? Tem tema que é analisado pelo STF, que é para ser analisado no máximo por um TJ, um TRF. Que dava para ser analisado até por um juiz singular. O STF chama para si essa responsabilidade. Isso não é função de corte máxima constitucional em lugar nenhum do mundo, mas no Brasil é. No Brasil é. E segundo, eu não vejo dentro do STF uma real preocupação com, por exemplo, uma apreciação de uma mutação constitucional. Todas as constituições passam por mutações no mundo. O Brasil não. E passa, se não mexer na estrutura de poder. Então eu não vejo, de coração, que o STF abraçasse a ideia da mutação constitucional para recepcionar quanto à constitucionalidade um projeto anticrime que visasse atacar exatamente esse status quo que hoje existe. Porque, com todo respeito, me parece que alguns ministros do STF, eles estão muito bem adequados a essa realidade que temos hoje. Então, esse direito penal econômico no Brasil é refratado. E é refratado assim com muita força pela doutrina. É refratado com muita força pelo STF e é refratado com mais força ainda pelo Congresso Nacional. Eu tomo muita pedrada quando eu digo que se você quer diminuir a marginalidade no Brasil, você precisa parar de encarcerar pequeno traficante e encarcerar o cara que está em apartamento na Avenida Beira-Mato, qualquer cidade litorânea brasileira, em apartamento de 10 milhões de reais, lucrando com o tráfico. O problema é que ninguém se importa com um pequeno traficante encarcerado. Ninguém se importa com o João que dirigiu o carro no roubo ao carro forte. Ninguém se importa com o José, que era aquele funcionário público que carimbava a liberação da verba. Não mexendo com Alfa, Bravo, Delta, Gama, Eco, Fox, X-Ray, Whisky, Zulu, enfim, não mexendo com aquelas pessoas que estão no topo do castelo de cartas, que estão no topo da pirâmide, pode prender quem você quiser. Por quê? Porque a Orcrim se retroalimenta. E aí volta porque eu falei no começo. Quer derrubar a organização criminosa? A base dela pode ter 1 milhão de pessoas. Você tira 500 mil, a base continua lá. Agora, se tiver 10 no topo e você tirar 5, a organização cai. É assim que funciona. E você só tira os 5 do topo mexendo no bolso, porque o dinheiro compra o poder. Você precisa tirar o dinheiro para que essas pessoas percam o poder, para que elas possam cair. Mas como é que a gente vai fazer isso sem mecanismos? Facilitaria a atuação do MP? Demais. Facilitaria a atuação da Polícia Federal? Demais. Mas eu não acredito. Eu acho, de coração, eu acho que o projeto do Moro vai ser desidratado ao extremo. Acho que tem coisa errada no projeto do Moro, eu já disse isso publicamente. Eu acho que, por exemplo, os pontos onde ele tenta criminalizar a advocacia são terríveis e dantescos. Ninguém pode confundir o advogado com o crime ou o advogado com o seu constituinte. Uma coisa é o patrono, outra coisa é o cliente. Então, eu acho que está errado o projeto do Moro. Por mais críticas que eu tenha aí, por exemplo, ao AB, eu acho que você não pode criminalizar a advocacia. Nós temos 1 milhão de advogados que querem trabalhar sério, mais de 1 milhão de advogados que querem trabalhar sério no Brasil. Ah, mas tem advogado que alopra? Tem professor que alopra, tem médico que alopra, tem policial que alopra, tem engenheiro que alopra, tem gari que alopra. Isso é do gênero humano, não da advocacia. Então, nesse ponto, eu sou um crítico. Mas acho que alguns pontos do projeto, como esse do confisco ampliado, são inteligentes. Os pontos que envolvem direito penal econômico no projeto são pontos que eu defendo, como eu defendo a legítima defesa profissional. Mas não acredito que vai passar. O Brasil está começando a viver um fenômeno que a Itália viveu depois da Operação Mãos Limpas. Tudo que eu li sobre a história do
fluxo das contramedidas contra a Operação Mãos Limpas na Itália está acontecendo no Brasil de hoje. Tudo. E eu particularmente acho que em termos jurídicos, essa atual legislatura não vai alterar nada que significativamente crie mecanismos de combate às organizações criminosas no que tange ao direito penal e econômico, seja no lance do confisco ampliado de bens ou em qualquer outra situação. Você é desesperançoso, professor? Não, eu não sou desesperançoso. Eu sou realista. Mas você falou aí que não acredita que o STF é a coisa. Não, não acredito, mas o STF muda. O STF ele não se impacta por opinião pública. Tem gente que, vamos fazer um protesto contra o STF. Tu acha que o STF vai ficar preocupado porque vai ter um protesto na rua? Não. O cargo é vitalício. Os caras só saem lá pela expulsória. Meus filhos, quando se formarem em direito e tiverem lendo jurisprudência, ainda vão ler jurisprudência do Dias Toffoli. Ele entrou muito novo na corte. Tem ministro do STF, tem mais 30 anos. Acho que o Alexandre de Moraes tem 32 anos até a expulsória, 31 anos, sei lá, até a expulsória. Tem mais 30 anos dele pela frente. Tu acha que se tiver manifestação na rua, o pessoal do Supremo vai ficar preocupado? Não. Tu acha que postagem no Facebook, no Instagram, no Twitter vai mudar alguma coisa na cabeça daqueles caras? Não, não vai. O problema é que nós temos uma geração de juristas que estão se formando agora, ou que acabaram de se formar. A minha geração de juristas está vendo essa realidade. Se você se formou nos últimos 5 anos, a geração de juristas de vocês vai ver a mudança nos quadros do STF. Quando eu me formei, Marco Aurélio já era ministro do STF. E ele está lá até hoje, ministro Marco Aurélio Mello. A geração dos novos juristas vai ver essa oxigenação nos quadros do STF. E é por isso que é preciso que hoje nós tentemos criar uma nova consciência, por exemplo, sobre a importância do direito penal e econômico. Nós tentemos criar uma nova consciência do quão é ruim a atuação das organizações criminosas junto ao poder público brasileiro e quão faltam mecanismos para enfrentá-los. Nós precisamos criar uma consciência que não adianta prender. Você pode prender o líder máximo da organização criminosa. A organização vai continuar atuando. E ele vai continuar, ou ela vai continuar tendo poder de mando dentro da organização. Então, talvez com um processo de renovação do Congresso, talvez com o passar do tempo, um processo de renovação da percepção jurídica e dos juristas, e com um processo de renovação do STF, que vai demorar, talvez seja o que mais demore, você daqui a 20 anos, 30 anos, consiga ter essas ferramentas efetivas. Só que se a gente não começa a mudar essa consciência hoje, daqui a 30 anos vai estar tudo do mesmo jeito. É o que eu acho. Beleza? Já antecipando aí, vênias a quem defende posicionamentos em sentido contrário. Tranquilo? Bom, essa era a ideia aí, eu mostrei os pontos a favor e contra, vocês decidem o que é que vocês acham, qual é a ideia que vocês vão formar. Se puderem, aprofundem a leitura, vão atrás de novas leituras aí, porque quanto mais informação, quanto mais conhecimento você tenha, melhor. E outra, não acredite na opinião do professor Giovanni, do professor A, do professor B, do professor C ou D. Escute a opinião de todo mundo. Escute, esteja aberto a ouvir a opinião de todo mundo. Eu leio e escuto até as pessoas com as quais eu não concordo, porque o fato de eu não concordar com alguém não me torna inimigo dessa pessoa. Então, eu tenho que conhecer todas as opiniões até para poder discordar de alguma delas. Escute, leia, se informe para você criar o seu senso crítico. E aí me permita terminar essa live dizendo, talvez o maior mal do direito penal brasileiro hoje é que ele se tornou um direito penal dogmático. Mas não é dogmático no sentido jurídico, é no sentido de dogma canônico, de dogma religioso. Sabe o que é um dogma? É uma verdade inconteste. É uma verdade inquestionável. É uma verdade que ninguém pode se manifestar contrário. O dogma, por exemplo, é o que justificava queimar pessoas na fogueira na Santa Inquisição Espanhola. Alguém chegava e dizia, eu tenho essa regra religiosa e você dela não pode discutir. Nós vivemos hoje uma realidade de juristas baseados e de análises baseadas em dogmas. Me causa uma tristeza impressionante quando eu vejo alguém dizer assim,
Isso não pode porque ofende a presunção de inocência. E eu pergunto, por que não pode? Porque ofende a presunção de inocência. Mas e as mutações constitucionais? Não pode! É presunção de inocência. O cara não tomou a presunção de inocência como um princípio, ele tomou como um dogma, um auto de fé, uma verdade inquestionável. Sabe o que é que ele vai fazer? Ele não vai pensar nunca, e não vai refletir nunca, e não vai permitir que o direito penal evolua nunca, porque é um dogma. Você não pensa sobre dogma, você aceita, e você não muda um dogma. Durante, sei lá, quase 1000 anos, se dizia, a Terra é fixa e o Sol gira em torno dela. Galileu Galilei e Copérnico começaram a dizer, não, o Sol se movimenta, mas a Terra se movimenta em redor do Sol. E isso causou um espanto, porque era um dogma. E dogmas não se questionam. O direito penal brasileiro se tornou dogmático nesse sentido. Sabe outra espécie que me causa também? Alguém chegar e dizer assim, olha, dentro do STF só tem bandido, nada que vem do STF presta. Isso é um dogma. Quantas vezes eu não disse, eu discordo de quase tudo que Marco Aurélio Melo fala. E hoje eu fui para o meu Twitter, não sei se alguém aqui me segue lá no Twitter, e disse, eu concordo com a posição do ministro Marco Aurélio no julgamento de ontem. Se eu parto da premissa que tudo que Marco Aurélio diz está errado, e tomo isso como dogma, eu nunca poderia concordar com o que ele disse ontem. Nós não podemos ser dogmáticos no sentido, insisto, canônico do termo. Porque na hora que você é dogmático, você é radical. E na hora que você é radical, você é esquizofrênico. Que a pior coisa do mundo é um debate entre duas pessoas esquizofrênicas. Entre duas pessoas radicais. Porque elas estão agindo com fé e não com raciocínio jurídico. Você deve ter fé na justiça e um excelente raciocínio sobre o direito. Porque na hora que você tiver fé no dogma do direito, você deixou de ser um jurista. Por mais títulos que você tenha, você deixou de ser um jurista. Beleza? Então, escute todo mundo, leia o que vocês puderem e forme a sua opinião. Cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.